Putin vai entrar em guerra, não sei quando, mas vai. E os europeus vão ficar surpresos ao descobrir que essa guerra também será contra eles. Essa fala é da jornalista Anna Politkovskaya. Ela cobriu a guerra da Chechênia e acabou sendo morta a mando do Kadyrov, que é o líder checheno, que deu a morte dela de presente para Vladimir Putin. A Europa não ouviu a jornalista russa e nem outras vozes que alertaram que o Putin pretendia fazer uma guerra contra a Europa também e destruir as democracias ocidentais. Nesse vídeo nós vamos entender a inércia da Europa. Olá pessoal, eu me chamo Juliane, você está no canal Vai e Veja e eu falo de história e literatura. Se você se interessa por esses dois temas, se inscreva nesse canal. Se você se interessa pela guerra na Ucrânia, veja a nossa playlist Guerra na Ucrânia, tá certo? Então pessoal, para compor esse vídeo, eu me utilizei do livro O Grande Confronto, de Raphael Glucksmann. Ele é político, ensaísta, ele é francês e ele pertence ao Parlamento Europeu, né? Ele estudou, além da Rússia, a Revolução Laranja na Ucrânia e o genocídio em Ruanda. Tá? A jornalista Anna Politkovskaya cobriu a Segunda Guerra da Chechênia e ela denunciou a Rússia por diversos crimes de guerra. Por isso ela acabou sendo morta, a mando do Kadyrov, que deu a morte dela de presente para Vladimir Putin. Anna Politkovskaya tentou alertar a Europa várias vezes. Olha só o que ela falou. Os europeus pensam que o regime do Putin é uma ameaça apenas para nós. O despertar será brutal. Para nós, ela quer dizer os democratas russos, as pessoas que querem democracia na Rússia. O Putin não é uma ameaça só para eles, só para os russos, ou só para a Ucrânia, Polônia, países bálticos. O Putin é uma ameaça para a Europa inteira, para os Estados Unidos, enfim, para todas as democracias, ok? Muito bem, pessoal. A elite e os políticos europeus fracassaram em entender o perigo que a Rússia representa. Esse fracasso se deu por corrupção, ingenuidade, culto pelo lucro e desinteresse pelos seus respectivos países. Essas pessoas consentiram com o massacre de chechenos, sírios, georgianos e, em 2014, a tomada da Crimeia pelos russos. O autor é enfático em dizer que a guerra não começou em 24 de fevereiro de 2022 e não se limita às fronteiras da Ucrânia. A guerra na Ucrânia expôs a fragilidade da Europa e dos Estados Unidos. Por exemplo, depois de 12 meses, os europeus e norte-americanos viram que tinham pouca munição e saíram correndo para acabar com o problema. A Europa condenou a anexação da Crimeia pela Rússia de forma bastante tímida, colocou algumas sanções, o que significou muito pouco. Enquanto isso, duas empresas alemãs, a BASF e a Total, correram atrás do Kremlin com novas ideias de parceria. Então, se trata de uma elite acomodada que não percebe o óbvio. O Putin quer destruir a Europa e eles irão juntos, certo? O autor cita o primeiro-ministro alemão, o Gerhard Schröder, que junto com Matthias Warning, pessoal, desculpa, eu não falo alemão, tá? Que é membro da diretoria do Banco Rossia e CEO do Nord Stream, que levaram a Alemanha a depender do gás russo. Matthias Warning não é um alemão qualquer. Ele foi da Alemanha Oriental e membro da Stasi, a polícia política, né, da Alemanha socialista. Ele conheceu Putin nesse período, vale lembrar que o Putin era da KGB e serviu na Alemanha Oriental, e os dois se conheceram e tal. Matthias espionava o Dresdner Bank e depois foi contratado por esse banco. E foi ele quem convenceu os donos a investirem no leste europeu. Nisso, o Dresdner Bank apoiou a Rússia e ajudou o Putin a tomar as riquezas de um oligarca que estava dando problema, o Mikhail Khodorkovsky, que acabou sendo preso. Controlando praticamente toda a Rússia, Putin se lançou no objetivo de acabar com as democracias ocidentais. O Warning começa então a abrir a porta do capitalismo europeu para o sistema de cleptocratas russos. Nisso, com uma jogada muito inteligente, Putin começa a injetar dinheiro nos países e a elite europeia fica nas mãos dele.
a Alemanha se torna a principal parceira comercial da Rússia. E aí, pessoal, vamos lembrar a frase do Marx: quem controla Berlim, controla a Alemanha. Quem controla a Alemanha, controla a Europa. Os russos seguiam por esse entendimento. Gerhard Schroeder se sai muito bem, porque forneceu gás barato para os empresários alemães. Angela Merkel, que assumiu como primeira-ministra depois, nem se quisesse poderia desfazer esse contrato. A Europa acabou caindo na dependência do gás russo. Putin vê a Polônia e a Ucrânia como inimigas. Então ele precisou, entre aspas aqui, eliminar os dois países do fornecimento de gás. Daí, pessoal, o Nord Stream 2, que não passa pelos dois países. Os poloneses perceberam a jogada dos russos, recorreram à Europa, não tiveram voz, e aí eles recorreram aos americanos. Mas nada conseguiu descarrilhar um trem pilotado por dois alemães amigos dos russos. A Ucrânia está pagando um preço altíssimo, e segundo o autor, a Europa corre o risco de pagar também muito caro. E assim ele afirma que as empresas do Prigozhin interferiram sim nas eleições norte-americanas e que Trump lavou dinheiro para a máfia russa na década de 90. Dessa forma, pessoal, temos um Estados Unidos vulnerável ao dinheiro russo. Também, na década de 90, os oligarcas russos, a pedido do Putin, investiram em empresas inglesas. E assim, pessoal, temos também uma Inglaterra vulnerável. O posicionamento que os Estados Unidos e os ingleses tomaram em prol da Ucrânia é um milagre, porque são economias vulneráveis ao dinheiro vindo da Rússia. Assim, pessoal, temos quem? A França de Macron. A França seria o país menos vulnerável à Rússia, porque os russos investiram pouco lá. Só que por conta do Macron, que achou que poderia negociar com os russos, os franceses perderam espaço. Segundo o autor, a França não tinha uma visão clara do Putin, achava que ele era como um líder ocidental e caiu do cavalo. Macron foi para a mesa gigante e não conseguiu negociar nada. O autor critica muito a elite francesa, que segundo ele são pessoas que vivem no mundo da fantasia. O autor também tece várias críticas à esquerda francesa, que como a brasileira, perdeu o bonde da história, simplesmente não estão entendendo nada. Com um discurso velho da época da Guerra Fria, a esquerda francesa começou a atacar os Estados Unidos como imperialistas, como se a Rússia também não fosse. E também começou a atacar a OTAN. O autor pontua o seguinte: a França e a Europa têm condições de renunciar à organização? Se a OTAN acabar, cada um vai ter que cuidar da sua própria segurança sozinho, sem depender dos Estados Unidos. Os gastos militares serão muito maiores. E aí, a Europa tem condições disso? Não tem. Vou ficar sem exército, porque se alguém vier me invadir, eu dou flores. Isso não funciona, tá? Eu dou uma flor para ele, ele vai embora, não funciona assim, tá? Muito bem. E aí, pessoal, a Europa vai ter que se virar sozinha. Tem condições disso? O autor fala que não, certo? E aí, pessoal, a Polônia tentou falar com essa esquerda pró-Putin, explicando o óbvio, né? Os Estados Unidos não ameaçam a democracia europeia e nem querem anexar território nenhum. Mas não adiantou nada. Essa esquerda não escuta ninguém, eles têm uma verdade fechada, a verdade da Guerra Fria, e os Estados Unidos são do mal e a Rússia é do bem. Pronto e acabou, né? Esquerda brasileira, a mesma coisa, né? Com algumas exceções de alguns partidos que não apoiaram a Rússia. O restante pensa exatamente dessa forma. Muito bem, pessoal. Essa esquerda, segundo o autor, transformou os ucranianos em nazistas, enquanto a população da Ucrânia foi para a Praça Maidan pedir a saída de um oligarca corrupto pró-Rússia, pedir para fazer parte da União Europeia e lutar por liberdade. Nada aqui, pessoal, remete ao nazismo, que foi um regime totalitário, né? Então os ucranianos não foram para a Praça Maidan pedir ditadura totalitária, né? Eles foram pedir liberdade, expulsaram um oligarca pró-Rússia corrupto. E né, o nazismo ele era um regime, como dito, totalitário, ele era antissemita, anticristão e antidemocracia. Nada que os ucranianos pediram remete ao nazismo, né? Mas aí toda a propaganda russa, vinculando os ucranianos ao nazismo, a esquerda comprou, certo? Aí,
pessoal, o autor fala o seguinte, que o objetivo russo é um permanente estado de guerra. O Putin não quer a paz. Ele e a máfia que está com ele têm claro interesse numa guerra. Nisso, o autocrata russo se legitima no poder. A guerra não é uma maneira de alcançar um fim, mas um fim em si, né? Então, pessoal, a gente já conversou sobre isso aqui no canal, que para essa máfia russa que trabalha com tráfico de armas, a guerra é negócio, porque eles conseguem traficar armas de maneira muito mais fácil, tá? É assim, pessoal, os propagandistas russos todos os dias ameaçam a Europa. E sonhar com a destruição de Nova York, Paris, Londres, permite aos russos suportarem a pobreza, a injustiça e a opressão. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui, deixo para vocês a indicação desse livro, O Grande Confronto, tá certo? Se você gostou desse vídeo, por gentileza, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, publique nas suas redes sociais, se inscreva no canal, tudo isso é muito importante, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.